A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este nosso encontro com a Palavra de Deus, todas as quartas-feiras às 21 horas. É muito bom ter você aqui. Nós estamos falando sobre uma série sobre a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, baseada na primeira carta de João. E eu quero convidar você para que você possa compartilhar o link dessa transmissão, desse culto, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, quero convidar você para se inscrever no nosso canal, para que você possa ser notificado sempre que uma nova mensagem, uma nova transmissão, um novo culto for aqui colocado ou transmitido, tá bom? Quero orar com você rapidamente para a gente já entrar aqui no nosso texto de hoje. Maravilhoso Pai que estás nos céus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Graças te damos, meu Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a tua palavra nesse momento. Sê conosco, nós te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós estamos falando sobre a certeza da salvação e a primeira carta de João, ele está escrevendo para um grupo de pessoas do primeiro século, finalzinho do primeiro século, um grupo de cristãos que já são cristãos de uma segunda geração. Eles já têm um certo tempo que estão na fé, já é uma geração de cristãos que já são filhos dos primeiros cristãos. Você ainda tem ali um grupo de primeiros cristãos, mas é uma nova geração que está chegando. Então, João está escrevendo para esse público, para uma igreja que já tem algum tempo de estrada, e essas pessoas começam a questionar a sua própria certeza de salvação. Havia heresias que estavam surgindo naquele momento, naquele tempo, como uma heresia que vai surgir na igreja tempos depois, conhecida como gnosticismo, mas já tinha ali o início do gnosticismo nesse período em que João escreve essa carta. Havia também uma demora com relação à volta de Jesus. No primeiro século, os primeiros cristãos ansiavam, eles imaginavam que Jesus voltaria ainda ali naquele tempo. E já estamos aqui no final do primeiro tempo, quando João escreve essa carta, e Jesus ainda não voltou. Isso levanta uma série de questionamentos, uma série de incertezas no coração daqueles irmãos, e então João escreve essa carta, tanto para fazer uma defesa do Evangelho, uma defesa a respeito da certeza da vida eterna, quanto também para trazer uma certeza da vida eterna com relação à volta de Jesus. Ainda que Jesus demore, ainda que nós não saibamos quando ele voltará, mas nós podemos estar descansados em paz, em saber que nós estamos seguros em Cristo Jesus. Então, João escreve essa carta para trazer várias características de como que nós podemos ter certeza de que estamos salvos. E aí ele começa falando dessas características. Ele falou a respeito uma das certezas da vida eterna é quando nós temos Cristo como fundamento da nossa fé. Outra evidência de salvação é o fato de que a nossa relação com o pecado mudou. Outra evidência de salvação é o fato de que a relação de Deus com o nosso pecado mudou. Outra evidência de salvação é o fato de que a nossa relação com o nosso próximo, com o nosso irmão, também teve uma transformação, também teve uma mudança. E como nós vimos na última semana, uma das evidências da salvação é o fato de que nós, por termos nascido de novo, nós estamos nos desenvolvendo, estamos em um processo de maturidade espiritual. Então eu quero convidar você para que nós possamos ver a característica que João vai falar hoje. Então eu quero convidar você em primeira carta de João, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ok? Esse é o texto da qual nós vamos estar
meditando e refletindo hoje. Então, há uma coisa interessante que a gente pode ver aqui. Qual é o problema? O problema do homem não é falta de amor. O problema do homem não é que ele não consegue amar. O problema do ser humano é que desde que o homem, Adão e Eva, pecaram no Éden, esse mundo se tornou um mundo quebrado. E o problema do homem não é falta de amor, mas é amor no lugar errado. Então, o nosso tema de hoje, a evidência da salvação de hoje, é quando o amor está colocado no lugar certo. Por causa do pecado, as nossas inclinações, as nossas afeições, o nosso amor, ele tem a tendência natural, a inclinação natural de ser colocado no lugar errado. É isso que João está abordando aqui nesse texto que nós lemos. Então, o problema do homem não é falta de amor, mas é o que o homem ama. Então, o pecado original, ele não destituiu o homem da capacidade de amar. A queda no pecado não tirou do homem a capacidade de amar. O homem ainda é capaz de amar. Porém, o pecado distorceu o objeto do amor. Aquilo que era para ser amado, nós não temos a inclinação natural para isso. Mas a nossa inclinação natural é para amar aquilo que não era para ser amado. Então Adão não deixou de amar sua esposa depois da queda do pecado. Ele ainda tinha a capacidade de amar a sua esposa, porém ele passou a amar muito menos ela e passou a amar muito mais ele. Antes ele se referia a ela como osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, antes do pecado, ele a amava como a sua própria vida. Mas depois do pecado, quando ele foi questionado por Deus ali na hora do pecado, quando ele foi confrontado, Adão não pensou duas vezes em botar a culpa na sua esposa. Ou seja, o amor que antes era totalmente inclinado para ela, estava totalmente voltado para o lugar certo, agora foi colocado no lugar errado. O amor dele foi canalizado para ele mesmo, para o seu próprio ego, para livrar a sua própria pele. Veja o que diz o verso 15 do nosso texto. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A palavra amar aqui, que João está usando, ela tem o sentido de criar laços fortes, fincar raízes profundas, amar com amor supremo. Mundo aqui não é o planeta, não é a Terra. Mundo aqui é um estilo de vida anti-Deus. É um estilo de vida que vai contra Deus. Mundo aqui está em contraposição com o céu. Então, quando ele diz assim, olha, não ameis o mundo, ele está dizendo, não amem um estilo de vida mundano. Não amem um estilo de vida que vai contra aquilo que é da vontade de Deus. Não amem um estilo de vida que está em contraste com um estilo de vida que é para a glória de Deus. Então, o mundo aqui tem um sentido de um estilo de vida anti-Deus, em rebelião contra Deus, sem a vontade de Deus. Isso é mundo. Então, o que ele está dizendo é, não crie vínculos com um estilo de vida que foi estabelecido depois da queda do pecado. Não crie raízes num estilo de vida que é anti-Deus. Não coloque o seu amor supremo nesta vida quebrada, nesse estilo de vida mundano, terreno, carnal, que não tem nada a ver com a vida que Deus quer que você viva. Então, João está dizendo o seguinte: como ter certeza da salvação? Como ter certeza da vida eterna? É quando você não ama mais esse estilo de vida caído, quebrado, que vai contra a vontade de Deus. Aí está a evidência de que você recebeu a salvação. É quando você não ama mais um estilo de vida de pecado.
Eu vou repetir aqui o que eu já tenho dito. Nós não vivemos mais no estilo de vida do pecado, nós que fomos salvos. Nós pecamos, sim, mas o pecado não pode ser mais um estilo de vida, ele precisa ser um acidente em nossas vidas. Ok? Então, é isso que João está falando. Agora, por quê? Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, diz o apóstolo Paulo, diz o apóstolo João. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele afirmou que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo como resultado de que nós fomos justificados. Olha que coisa interessante. Então, a evidência de que você foi salvo é de que Deus derramou o amor dele sobre o nosso coração, conforme Romanos capítulo 5, pelo seu Espírito, e então agora a nossa inclinação de amor é corrigida, o alvo do nosso amor é corrigido. Portanto, é impossível que aqueles que foram regenerados, foram salvos, ainda continuem amando este mundo, amando um estilo de vida que é contra Deus. Então, é por isso que João diz, olha, não faz sentido vocês amarem esse mundo. Porque se vocês amam esse mundo, então não há evidência de salvação. Porque o salvo teve isso corrigido, porque Deus derramou o amor dele através do Espírito Santo como evidência de que nós fomos justificados, de que nós fomos salvos. Portanto, amar esse mundo é incompatível com quem recebeu o amor do Pai. Agora, apenas uma observação. Não confunda amar o mundo com usufruir dos benefícios da criação. Não confunda as coisas, tá? Por exemplo, ir na praia não tem nada a ver com amar o mundo. Quem foi que criou a praia? Foi Deus. Para a glória dele e o nosso benefício. Isso não é amar o mundo. Jogar bola não é amar o mundo, não tem nada a ver com isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. João não está nem de longe sugerindo aqui uma vida asceta. Você sabe o que é uma vida asceta? Uma vida asceta é uma vida onde as pessoas vivem isoladas para não se contaminar com as outras. Então, João não está falando de uma vida onde você tem que viver no deserto para não ser contaminado. Não é isso que ele está dizendo. Pelo contrário, ele está usando aqui a prerrogativa ou a premissa de que essas pessoas para quem ele está escrevendo estão em contato com o mundo caído e por isso existe essa orientação. Então, não amar o mundo não significa não ir no cinema, não entrar na internet, não assistir televisão. Não é isso. A gente precisa ter domínio próprio sobre essas coisas. Essas coisas podem ser boas ou más. Agora, o que nós não podemos é amar um estilo de vida que às vezes essas coisas oferecem. Nós não devemos amar um estilo de vida de pecado. Então, amar ou não amar o mundo não tem a ver com não usufruir da criação, não sair de férias, não fazer um passeio, não ir no shopping. Não é isso que João está falando. Então, em um sentido positivo, o que João está dizendo é o seguinte: a evidência de que vocês têm a vida eterna está no fato de que o amor de vocês está colocado no lugar certo. Porque amar o mundo é usar o amor no lugar errado. Mas, afinal, qual é o problema de amar esse mundo caído? Qual é o problema? Verso 16, João explica o problema de se amar um estilo de vida de pecado. Ele diz, porque tudo que há no mundo, aí ele diz, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então Deus criou um mundo perfeito. Mas o pecado atingiu cada fragmento do mundo criado por Deus. Tudo foi distorcido pelo pecado. E tudo aquilo que era para a glória de Deus foi pervertido para uma desonra a Deus. Por exemplo, a sexualidade foi feita para a glória de Deus. Sua sexualidade foi feita para a glória de Deus e o seu benefício. Mas o pecado perverteu isso. Atingiu a sexualidade humana. Amar sua sexualidade
não glorifica a Deus em nada. Mas amar a Deus fará com que a sua sexualidade seja para a glória de Deus e o seu benefício. Outro exemplo. Amar o dinheiro não glorifica a Deus em nada. Agora, amar a Deus fará com que o seu dinheiro seja para a glória de Deus e para o seu benefício. Tudo que existe nesse mundo, nesse sistema terreno que vai contra Deus, João diz, não procede do Pai, mas deste mundo mau. E todas essas coisas são operadas pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas o que é concupiscência? O que significa essa palavra? A palavra concupiscência, em modo simples, significa desejo fora de lugar, ou desejo colocado no lugar errado. É isso que significa concupiscência, mau desejo. Ter desejo não é problema. Ter desejo não é pecado. O problema é ter um mau desejo. O problema é ter concupiscência. João está dizendo que tudo que existe nesse mundo, nesse sistema caído de rebelião e pecado contra Deus, tudo que existe é produzido por causa do mau desejo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, essas coisas não procedem do Pai, mas procedem desse mundo. Viver um estilo de vida em pecado fará com que o seu desejo seja para o mal, seja para aquilo que foi pervertido. É isso que ele está dizendo. Por que você não deve amar o mundo? Por que você não deve amar um sistema de pecado, um estilo de vida de pecado? Porque esse estilo de vida de pecado fará com que você coloque os seus desejos no lugar errado. É isso que ele está falando. Por exemplo, vamos lá. Então, a concupiscência dos olhos, ele começa dizendo, concupiscência dos olhos, né? Ou melhor, ele fala a respeito da concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos? É o acesso dos sentidos por aquilo que lhe foi proibido. É a gravidez do pecado. Jesus disse que o adultério acontece quando o homem olha para uma mulher com intenção impura e a deseja e a cobiça. O pecado de Eva começa quando ela olha para o fruto proibido e deseja comê-lo. Ali começa o pecado. Mas o que isso tem a ver com o amor fora do lugar? Tem tudo a ver. Um homem pode desejar uma mulher? Sim, pode. É natural, é bom, é importante. Desde que essa mulher seja a sua esposa. Uma mulher pode ter desejo por um homem? Claro que pode. É importante que ela tenha, faz parte da natureza. Desde que esse homem seja o seu marido. Quando um homem deseja uma mulher que não é a sua esposa, o desejo dele está no lugar errado. E por que ele desejou uma mulher que não é a sua esposa? Porque ele está amando um estilo de vida mundano, terreno, carnal, em pecado. É amar o mundo. Entendeu? Como é que funciona? Então, por que João diz, olha, não ame o mundo? Porque se você amar o mundo, o seu desejo naturalmente vai se inclinar para aquilo que não é para ser desejado. Esse é o grande problema. Então, concupiscência dos olhos é desejar aquilo que lhe foi proibido. O amor ao mundo começa quando você deseja aquilo que você não pode desejar. Isso é amor fora do lugar, é amar o mundo, amar o erro. Mas quando você deseja aquilo que lhe é permitido, isto é amor no lugar certo. Isso é bom, isso é importante. Em último lugar, João fala da soberba da vida. Soberba da vida é o orgulho de ser errado. Já viu gente que tem orgulho de um estilo de vida errado? Isso é soberba da vida. É a pessoa que tem orgulho
dos seus pecados. É a pessoa que tem o orgulho de um passado pecaminoso e conta essas histórias com muita satisfação. Às vezes com saudosismo. Uma vida que vivia de pecado, de devassidão. Então, soberba da vida é orgulhar-se, é se gabar do mal, do erro, de ser errado. É dar de ombros para a vontade de Deus estabelecida, é se orgulhar de amar um estilo de vida que Deus odeia. Essa soberba da vida é o princípio de rebeldia, o princípio daquilo que foi a queda do próprio diabo. É se orgulhar de ser pecador, é se orgulhar de ser perverso, é se orgulhar de não se arrepender. E João termina no verso 17 dizendo, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O que João está fazendo aqui é um contraste do amor no lugar certo com o amor no lugar errado. Quem ama o mundo, ama algo que é passageiro. É isso que ele está dizendo. O mundo passa. Quem ama um estilo de vida de pecado, ama algo que é passageiro, algo que é transitório, algo que na verdade é como fumaça. E na verdade esse amor pelo mundo é algo enganoso no fim, porque ele te promete, faz uma promessa que não pode ser cumprida. Pelo fato de que a concupiscência, ou seja, o desejo, passa. Por outro lado, aquele que faz a vontade de Deus, João diz que permanece eternamente. Em termos gerais, o que ele está dizendo é, você tem a vida eterna exatamente pelo fato de que você não ama mais esse mundo e a proposta de vida errada que ele oferece, mas você ama a vida que Deus oferece a você. Então, olha a vantagem e as desvantagens. Quem ama o mundo, ama algo transitório, porque esse mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, diz João. Eu quero concluir aqui fazendo algumas perguntas para você. Então, eu pergunto, onde é que está o seu amor? Onde está o seu tesouro? O que realmente tem valor para você? Você está em Cristo, nasceu de novo, foi regenerado? Se isso é uma verdade, então você amará tudo o que Deus ama. E essa é a prova, essa é a evidência de que você tem a vida eterna. Faça um outro teste com você mesmo. Por acaso você tem perdido o interesse pelas coisas que você sabia que era errado no passado e tem desejado viver uma realidade diferente? Aplique esse teste ao seu coração, para que você possa ter certeza da salvação ou não. Você se orgulha de uma vida de pecado? Você se gaba? Você tem prazer em um estilo de vida de pecado? Ou você tem perdido o interesse? Isso é muito interessante. Eu me lembro de um irmão que ele me contou uma experiência, ele estava retornando para a igreja, e ele me contou uma experiência uma vez que ele tinha ido numa festa de casamento, e ele disse, pastor, foi uma experiência muito interessante, porque eu estava ali, tinha música, tinha bebida, tinha tudo aquilo que eu amava. Ele disse, se fosse em outros tempos, aquela teria sido a melhor festa de casamento do ano. Mas eu estava lá e eu não tinha a menor alegria de estar ali. Aquilo não tinha mais a ver comigo. Aquele não era um ambiente que eu gostava mais. Aquelas coisas não me atraíam mais. É isso. Você tem passado por essa experiência? Você tem passado por isso? Você tem vivido uma experiência de que aquilo que antes te trazia prazer, mas agora não te oferece mais isso, você não sente mais nenhum desejo nessas coisas? Se isso tem acontecido no seu coração, aí está a evidência.
de que houve um novo nascimento no seu coração. Uma nova vida, uma vida eterna começou a operar no seu coração. Amém? Eu quero orar por você então, nesse momento, em nome de Jesus. Pai Santo, nós te bendizemos, te louvamos e agradecemos a Ti por tudo, Senhor. Obrigado, meu Deus, por Tua bondade. Obrigado, meu Deus, por ter vindo ao nosso encontro com Tua palavra, com o Teu evangelho poderoso, para que crescêssemos no Senhor. Eu louvo a Ti, meu Deus, pela vida dos meus irmãos e irmãs, que foram alcançados e regenerados pela graça em Cristo Jesus. Continue, meu Deus, edificando a vida deles. Continue os abençoando, renovando a certeza da vida eterna, da salvação no coração de cada um. Ó Deus de amor, eu peço a Ti também, Senhor, por aqueles da qual ainda não foram alcançados por essa graça. Que o Teu Espírito Santo os alcance com poder. Que o Teu Espírito Santo os alcance, meu Deus, com fé, para arrependimento dos seus pecados, em nome de Jesus. Ó Deus, derrame sua misericórdia sobre as nossas vidas. Te louvamos e bendizemos a Ti por todas as coisas. Glorificamos o Teu nome pelas evidências da certeza da salvação em Cristo Jesus, que o Senhor tem operado em nós. Eu te louvo e te agradeço por Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, que Deus possa abençoar o seu coração de forma poderosa e extraordinária. Na próxima semana, nós continuaremos tratando a respeito da evidência da certeza da salvação. Espero você aqui neste mesmo horário, para que nós possamos continuar refletindo sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, de forma poderosa, em nome de Jesus.